Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Saúde em Pauta. Hoje vamos conversar sobre a importância do cuidado com a nossa saúde bucal. Um assunto que faz toda a diferença na vida de tantas famílias aí fora, principalmente quando temos em nossa família uma pessoa com espectro autista. Hoje eu recebo a Ana Esteves, cirurgiã dentista, que atua no atendimento de pacientes especiais, fazendo um trabalho muito importante, com muito carinho, com muita dedicação. Seja bem-vinda, Ana. É um prazer estar aqui com você, conhecê-la pessoalmente, poder estar esclarecendo dúvidas e divulgando um pouco do nosso trabalho. Saber que a senhora trabalha tanto tempo aqui em Americana e eu também na área da saúde e viemos conversar pessoalmente, trocar ideia hoje aqui, né, doutora? Pois é um prazer estar aqui com você. Doutora, antes de começar, explica para a gente, de forma simples, o cuidado com os dentes de uma criança ou pessoa com autismo é diferente dos outros pacientes? Porque eu sei que a senhora tem toda essa trajetória, esse cuidado, porque não vem por acaso, né, doutora? Né? A senhora estudou tudo isso e hoje a senhora faz uma diferença total na vida de tantas famílias, de tantos pacientes aí, né? Assim, Leonora, o atendimento com o paciente autista, ele requer um cuidado maior. E eu digo assim, o cuidado com o autista, ele tem que se basear em 3 princípios: a rotina, a frequência e o cuidado. A rotina, o autista, ele segue muitos padrões, né, de organização. Então, o pai, na hora de escovar os dentes, manter um lugar, sempre no mesmo lugar, manter uma sequência na hora de escovação, estar num ambiente tranquilo, ter a frequência, fazer sempre no mesmo horário, fazer uma. Se todo pai sabe, toda mãe sabe, o foco do seu filho, né? Se é uma criança que gosta de dinossauro, compra uma escova, uma pasta de dinossauro, e aí faz desse momento um momento prazeroso para a criança, porque o autista ele tem uma hipersensibilidade, né? Então, ele pode não gostar da textura da escova, não gostar do sabor da pasta, então você troca. O que não pode é negligenciar. Ah, meu filho não gosta de escovar o dente, aí eu não escovo. A escovação é a ferramenta principal para você estar evitando a cárie. Sim. Ô, doutora, a mãe fica junto no atendimento ou não? Sim, a mãe, o responsável sempre tem que estar acompanhando o atendimento, né? E alguns casos a gente precisa que a mãe auxilie, né? Dependendo do nível do autismo, que ela esteja junto ali, auxiliando na contenção, dando mais tranquilidade para o paciente. Ele está vendo a mãe, por quê? Ele vai estar num ambiente novo, com vários estímulos sensoriais. Por mais que a gente tenha um consultório mais simples, sem muitos estímulos, né? O autista, ele acaba se concentrando em vários pontos. Então, é bom que tenha um ambiente tranquilo, que ele tenha a segurança de ter o responsável junto com ele. Às vezes, a gente precisa usar uma estabilização protetora, né, que são umas faixas que a gente usa no atendimento, em alguns casos, não digo em todos os casos. Então, o responsável, às vezes o pai e a mãe, né, e a gente tem até casos do responsável, ele tirar foto. Então, ele tira a foto minha, tira a foto da minha auxiliar, tira a foto do paciente na cadeira, porque ele tem que mostrar para o filho dele, olha, a gente vai no dentista e você vai sentar na cadeira, a doutora vai escovar seu dente, porque você tem que dar uma previsibilidade para ele ter essa rotina, ele saber o que ele está indo fazer. Dá aquela segurança, Dá né, doutora? segurança para o paciente. E para os pais também, né? Porque a gente não atende só a criança, a gente está lidando com a família. E uma família atípica, a gente sabe das dificuldades, a gente sabe, né, de toda o cuidado que a gente tem que ter, né? A gente não vai alterar a rotina daquela família, a gente vai modular, a gente vai tentar ajudar.
Doutora, e os pais já têm aquela autonomia que vai sair de casa já falando para os filhos, hoje nós vamos no dentista, ele já coloca na cabecinha dele o que vai fazer, né? Então fica muito mais fácil para o profissional, não é? Com certeza, é a previsibilidade para o autista. Como eu disse, o autista, ele precisa desse padrão de organização. Não chegar de repente, tem muitos pais, às vezes, vão procurar o nosso atendimento no caso de dor. É um caso crítico, né? Então, o ideal é ir antes disso acontecer, né? Aproveito o canal para orientar as famílias, né? Para vir ao dentista, para ele já estar familiarizado, né? Ter essa conexão, ter esse vínculo, ter esse condicionamento, né? Na internet a gente vê muitas crianças, né, que usam o celular, mostram um vídeo lúdico, né? Tem aquele Mundo Bita que tem vários, ensina a escovar os dentes, né? E isso faz com que a criança já sabe, né? Ela não vai vai estar num ambiente novo, mas ela já sabendo o que está esperando ela. Eu lembro, doutora, quando eu ainda estava na unidade básica, eu não sei se a senhora sabe, eu tenho mais de 25 anos de posto de saúde. E eu lembro que quando a mãe já tinha aquela consulta marcada e eles não podem ficar esperando. Sim. Tem que estar no horário e já ter a consulta. E eu lembro que eu tinha essa autonomia, sabe? Que ele ia chegar a tal hora e eu já avisava o médico que esse paciente era assim, assim. Então, ele já tinha que chegar, a mãe já entrar. Por quê? Porque ele já estava preparado, né? Os pais já tinham aquela sensibilidade de estar cuidando dos filhos, né, doutora? E fica muito mais fácil para os profissionais, né? Sim, com certeza. E nós, assim, de acordo com o nível de suporte, né, que é quando o autista, né, dependendo do apoio que ele precisa para realizar as atividades, e de acordo com o nível, né, nós tentamos agendar ele, a gente tem um protocolo de agendar ou no primeiro horário ou no último horário. Por quê? Aí ele não fica tanto tempo na sala de espera. Porque assim como o consultório tem, por mais que seja simples, que eu disse, né, a sala nós atendemos no centro de especialidade. Então, tem várias especialidades, tem vários pacientes lá na espera. Então, ele entra num ambiente, vê tanta gente, né? Se ele ficar esperando, ele pode entrar em crise sensorial. Então, a gente tenta evitar isso, ele já atendendo no primeiro horário ou no último horário, porque daí já os outros pacientes das outras especialidades já foram atendidos, então ele chega num ambiente mais tranquilo. Então, o atendimento vai ser mais tranquilo para esse paciente. Doutora, quais são os maiores desafios no atendimento de paciente com TEA no consultório? Eu sei que a senhora tem um monte de desafios, né? Mas qual exatamente, doutora? Os maiores desafios são o controle do comportamento, a ausência ou a dificuldade do contato visual, que o autista ele não foca, né, em você, né? Ele foca no ambiente. Então ele se distrai, ele se dispersa muito rapidamente. A comunicação verbal, dependendo do nível, ele não se comunica com você. Então a gente precisa, tá? Um dos maiores desafios é esse, né? E o que eu falo é orientar os pais à previsibilidade, o paciente saber para onde ele está indo, o que vai ser feito, para criar um ambiente mais tranquilo. Sim. Doutora, o ambiente do consultório faz diferença para esses pacientes? O que pode ajudar a criança ou pessoa com autismo a se sentir mais tranquila durante a consulta? É ter um ambiente, como eu disse, sem muitos estímulos visuais, sem muito barulho, né? Infelizmente, nós usamos o alta rotação, mas nem em todos os casos, né? Isso é necessário. E também com odor, com cheiro forte, né? Também a gente evitar. E pedir para os pais para orientar que vai no dentista, que vai ser que a gente vai fazer a escovação. Às vezes, não é na primeira consulta que o paciente vai sentar na cadeira. Então, a gente precisa fazer um condicionamento. Aí, ele vai estar vindo, a gente vai conversar, tem o macromodelo, a gente vai ensinar a escovação no macromodelo, para ir sentar na cadeira, para ir depois ele poder estar
para chegar finalmente na boca do paciente. Mas Foi. até aí tem um caminho. Conhecer o local, Conhecer ter o aquele local, acolhimento, ter uma porque segurança. isso, que eu, assim, eu acho que tudo isso, doutora, dá tanto segurança pro paciente e para a família, né? Porque Sim, vai ficar mais fácil para ela conduzir tudo isso, né? sim. E a gente até fala, às vezes os pais falam para mim: Nossa, mas em casa ele não deixa eu escovar o dente, ele só deixa escovar aqui. Mas é todo esse cuidado, é todo esse caminhar. É o que eu disse, a gente não vai mudar a rotina da família, a gente vai tentar modular. E aí, a gente conseguindo no consultório, em casa, a mãe vai fazer a mesma coisa. Ah, tia dentista, né? E eu tinha um paciente que ele tinha hiperfoco no azul. Então, eu sabia, aí eu pegava uma escova azul, no dia que ele vinha tinha a pasta azul, o nosso macromodelo é um cachorrinho azul. Então, ele ficava azul, azul, ele já chegava e sabia que ali ele estava naquele ambiente, naquilo que ele gostava. A bexiga que eles recebem de recompensa no final, eu dava a bexiga azul, tudo dentro do mundinho deles. É, isso a senhora falando, eu lembrei de um paciente lá no postinho do Matiense, e ele chama Sandro, e ele faz o tratamento também no CAPS. Mas aí a gente faz aquela, sabe aquela anotação do dia da consulta? Sim, Então a gente já sabia que ele chegava ali na recepção, mas se ele não entregasse o dia do agendamento dele, ele ficava na fila. A gente já tinha pegado toda a ficha dele e tudo, mas ele tinha que entregar. entrega. Então as meninas já estavam treinadas, né? Vamos dizer assim, treinada que tem que pegar o papelzinho para ele, porque está fazendo direitinho. E a Sim. mãe dele fala que ele é assim também em casa. Aham. Doutora, muitas famílias têm medo ou dificuldade de levar os filhos com autismo ao dentista, né? Que às vezes tem o autismo, mas a família tem medo, né? Qual a situação que você mais se depara no dia a dia? Como eu te disse, né? Normalmente a família procura o serviço, né? Fica com receio de procurar e procura no momento da dor. Aí já chega, já quer colocar o paciente na cadeira. Ah, ele está com dor, tem que mexer nesse dente, sendo que ele nunca teve uma experiência anterior. Ele não tem essa memória, né? E normalmente já é um caso de um dente que precisa extração, que precisa fazer um canal, que é um procedimento mais invasivo, né? Então, a gente tenta, né, orientar os pais nisso, né? Claro, se é um procedimento de emergência, a gente vai atuar, mas para ele não ficar com aquele estigma, nossa, eu vou no dentista, eu vou sentir dor, e às vezes tem alguns pais que falam, nossa, eu acredito que você já passou por isso também na enfermagem. Ah, vai dar injeção, vai doer. Então a gente fala, não, não fala isso, porque nem sempre você vai precisar anestesiar, nem sempre vai doer. Ah, porque quando eu era criança, então a criança ouve aquilo e ela já Grava, né? grava que aquela experiência vai ser traumática, né? Então, assim, a prevenção é o maior aliado, tanto na saúde bucal quanto na saúde geral, é você atuar antes daquele procedimento mais invasivo que vai causar um desconforto para o paciente. Doutora, na sua opinião, a prevenção é ainda mais importante quando se trata de pacientes com autismo? Por quê? Eu digo que a prevenção é um passo à frente, porque é através do diagnóstico precoce que a gente vai estar atuando, intervindo antes de um dano maior, que pode vir a causar um desconforto, causar uma dor para o paciente. A gente vai estar fazendo procedimentos que podem fortalecer os dentes e evitando que uma possível cárie no futuro. E também o condicionamento, porque através da prevenção, o paciente já vai estar vindo nas consultas, ele já vai ter esse vínculo com o dentista. Então, se um dia precisar ocorrer algum trauma, quebrou um dente, ele já sabe daquele ambiente que ele vai estar, ele já vai ter esse vínculo com o profissional, né? Então, a prevenção sempre é a melhor escolha. Sim. Ô, doutora, com toda essa bagagem que a senhora tem, a senhora já teve aquele procedimento do canal com um paciente autista? Sim, digo que é bem complicado. E, como eu disse, né, dependendo do nível de suporte do paciente. Quando é um nível 1, ele tem vamos dizer,
ele vai entender, ele sabe o momento da dor, ele vai conseguir relatar para a gente, porque a gente sempre fala, levanta a mão se você está sentindo. Então, de acordo com o nível, a gente consegue fazer o tratamento endodôntico. Agora, dependendo do nível, aí não é possível fazer o endodôntico, infelizmente, tem que ser feita a extração. Porque, assim, o tratamento endodôntico, ele tem várias etapas. Então, é difícil você, num paciente autista, dependendo do nível, de você inicia o procedimento, aí na outra consulta você vai pôr um curativo, aí na outra consulta você vai abrir de novo o dente. Então, toda vez que vier, ele fica com ansiedade, ele pode ter uma crise, entendeu? Então, os danos, né? Aquela balança que a gente tem que ver. O equilíbrio, né? Um equilíbrio. De repente, é um dente que já é uma criança de 12 anos, é um dente que já vai, né, um molar que pode cair em 6 meses. Então, a gente tem que avaliar tudo isso. Compensa eu manter o dente na boca? Esse paciente vai ser possível? Ou, às vezes, você põe um curativo, ele, como eu disse, né, às vezes a textura, o sabor daquela restauração, ele não vai gostar, ele vai ficar cutucando, vai acabar saindo na semana seguinte ou no outro dia ele volta, né? Então, a gente tem que pesar isso. Quanto vale a pena você manter ou você extrair o dente? Então, cada caso é um caso. Entendi. Doutora, com quantos anos os pais já devem começar a levar a criança com autismo ao dentista? Eu digo assim, não só o autista, né? Pode ser uma criança com outra síndrome, que a gente atende não só autista, nós atendemos vários pacientes com necessidades especiais, né? E criança normotípica, qualquer criança. O ideal é você levar, mesmo antes de aparecer os dentes, porque o dentista, o odontopediatra, ele vai estar orientando a higienização, vai estar, no caso de um autista, vai estar fazendo a dessensibilização oral, porque ele tem essa aversão ao toque. Então, o quanto antes levando, nasceu o primeiro dentinho, já ganha uma escovinha, já inicia a escovação, nasceu o segundo dentinho, já tem orientação do fio dental. Então, é importante isso, né, para o paciente, para os pais, eles terem essa orientação, né? E esse cuidado, e né? E esse cuidado. Na sua visão, doutora, o serviço público de saúde consegue atender bem as famílias de pessoas com autismo ou ainda existem muitos desafios nessa área? Olha, como eu te disse, né, eu estou há 20 anos no serviço público e poucas vezes nós não conseguimos finalizar um atendimento, seja porque os pais não permitem a estabilização protetora e, como eu disse, nós não vamos interferir na rotina, no padrão das famílias, se eles não, né? Então, a gente usa a estabilização em alguns casos, né, para a segurança do paciente, para a segurança da família, mas tem pais que eles têm esse preconceito, né? E aí não querem. Ou os pais procuram o serviço achando que a gente fornece a sedação consciente, e isso não é possível no SUS, né? E a maioria dos casos nós conseguimos atender. Nós fazemos visitas domiciliares também para aqueles pacientes que não podem ir até o centro de especialidade. Isso é agendado na UAD, né? E não temos um consultório móvel, mas alguns procedimentos nós conseguimos fazer. E através da visita a gente vê, dá para fazer aqui no domicílio, eu preciso encaminhar para o CEL, é um caso de cirurgia, preciso encaminhar para o especialista, precisa de um raio-x, então a gente faz essa ponte, né? E o que a gente não consegue fazer no domicílio, não consegue fazer no consultório, a gente encaminha para nível de hospitalar. E aí é feito sob sedação, mas é anestesia geral. Doutora, nós falamos bastante sobre o autismo, mas qual mais pacientes especiais que vocês atendem? No centro de especialidade, nós atendemos todos os tipos de necessidades especiais. Atendemos idosos, pacientes com Alzheimer, síndromes diversas. Atendemos também, tem abrigos, né, que eles levam lá para nós atendermos. E assim, o atendimento pode ser feito na UBS, e aí ele é encaminhado para o nosso atendimento,
ou o responsável pode ir no centro de especialidade pessoalmente ou ligar e agendar uma avaliação. Tá. Ô, doutora, na sua opinião, e agora estão atendendo agora lá no CEL, aos finais de semana e feriado. Na sua opinião, o que melhorou para a Americana? Você como profissional. Sim, nos finais de semana não são os especialistas que atendem, é um plantão de urgência e emergência. Com certeza, tendo esse horário estendido, sábado e domingo, tá, como eu digo, o paciente não, às vezes ele precisava esperar o fim de semana, tá com uma dor no fim de semana para ir na segunda-feira ou durante a semana para ser atendido, ou ele trabalha o dia todo, né? E também nós temos o horário estendido em algumas UBS, né, no São Vito, no Matiense, isso, o horário noturno, né? E a Praia Azul, né? A Praia Azul, isso. Mas também, esse atendimento no fim de semana, ele desafogou um pouco também as unidades, né? Durante a semana, que a gente tem os agendamentos e tem as emergências, podem procurar qualquer dia. Mas, assim, no fim de semana, ajudou muito, né? Porque os pacientes podem ser atendidos de segunda a segunda. Doutora, nós falamos bastante do atendimento domiciliar, que é o AD, né? Na sua opinião, o que ainda falta? Assim, nós não temos um consultório, um equipamento portátil, né? Então, o que a gente tem é usar um instrumento manual, né? E aí tem procedimentos que a gente não consegue resolver. Uma raspagem simples, a gente consegue fazer um curativo, mas assim, se precisa de uma intervenção um pouquinho maior, precisa de um sugador ou um motorzinho, uma alta rotação, não tem como a gente estar fazendo esse atendimento no domicílio. Aí tem que encaminhar para o centro de especialidade. E aí vai depender de agendar ambulância, da locomoção do paciente, né? Tem muitos casos que o responsável não tem, porque para você ter o agendamento com a ambulância, você tem que ter alguém junto, né? E nem sempre o responsável, às vezes é uma pessoa de idade. Vários que a gente atende no domicílio, é o vozinho, a vozinha, eles já têm idade, e aí para ele estar se locomovendo, né, para ficar lá, para ir até o céu, aí é um caso mais grave. Doutora, para finalizar, queria saber da sua opinião. Como você enxerga esse meu trabalho de levar mais transparência à população e, ao mesmo tempo, valorizar e dar visibilidade aos profissionais da saúde daqui de Americana? Eu admiro muito você, admiro muito o seu trabalho. É um prazer conhecê-la pessoalmente. E eu acho extremamente importante, né? Tá divulgando, muitas pessoas não sabem que esse trabalho é oferecido na rede pública. Admiro você dando escuta, dando acolhimento para essa população que precisa tanto, né? De ser ouvida, de ter seus direitos, de ter o acesso aos serviços essenciais da saúde, né? E com isso a gente pode divulgar o trabalho, esclarecer as dúvidas que a população tem e também você está promovendo a qualidade de vida, você está com o seu cuidado, o seu carinho, e isso é gratificante para nós, para você, eu tenho certeza, e parabéns. Está divulgando, está apresentando tudo que a gente está fazendo. Ai, obrigada. Ana, muito obrigada pela sua participação, por compartilhar tantas informações importantes pelo trabalho tão bonito que você realiza. Muito obrigada, eu que agradeço esse canal. Eu oriento, né, os pais que puderem levar seus filhos para a gente poder fazer uma avaliação, poder começar um atendimento, fazer, como eu disse, né, a prevenção desses pacientes. E você que está nos assistindo, até o próximo programa Saúde em Pauta.